Bom dia, quarto ano! Nós estamos aqui agora na aula de história. Eu amo história. Por quê? Porque estudar história é relembrar os fatos que ocorreram no passado e dar significado a tudo que está acontecendo no dia de hoje, né? Então vamos lá. Nós vamos fazer a correção da página 42 do livro de história, que nós vimos segunda-feira passada, esse conteúdo. Então vamos lá na página 42. Quais deu exemplo de elementos naturais ou físicos? Elementos naturais, tá aí no seu vídeo, ó. São lagos, rios, montanhas, serras, florestas, chapadas, descampados e tudo que é natural. O elemento humano, o que que é? São casas, fazendas, prédios, estradas e outras coisas que o homem foi construindo no longo da sua vida, da sua história e construção de história. Agora, o número 2 está. Essa necessidade cada vez maior nos dias de hoje já exerce o que o nosso planeta pode nos dar de forma sustentável, ou seja, sem nenhum dano ao meio ambiente. O que ele pode nos dar? A necessidade dos recursos naturais. O último quadradinho só que é o certo, tá? Número 3, atualmente existe um agente que modifica a superfície do nosso planeta, muito mais que os elementos naturais. Risque as letras W, X e Y e encontre quem que é que faz essas modificações. Quem é? O ser humano. Nós fazemos essas modificações. Agora que vocês já fizeram a correção, vamos lá para a página 44 do nosso livro de história, tá? Hoje nós vamos estar falando dos primeiros povos nômades do Brasil. Antes de entrarmos na leitura do texto, antigamente existiam animais enormes no mundo. Eles eram conhecidos como megafauna. O que é megafauna? Eram animais que eram grandes, muito grandes. Eram animais acima de 50 quilos que eram considerados grandes. E tinha outros que muito grande. Não era do tamanho que temos hoje. Quem gosta muito de dinossauros, tetrassauros, aqueles animais grandões, é daqueles também que nós estaremos mensurando nesse texto hoje de história, tá? Então vamos lá. Essa pintura aí que vocês estão vendo na tela de vocês é uma pintura rupestre. Aqui no texto também da página 44 tem ela, de forma diferente. Os primeiros povos de que se tem notícia no Brasil viviam num território cuja fauna e a flora eram completamente diferente das atuais. Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso, a vegetação era predominante de campos, cerrados e caatingas. São tipos de vegetação que posteriormente nós vamos ver uma a uma no livro de geografia, tá? Calma que se eu adentrar em todas essas vegetações, a Pro sai do foco de história, tá bom? Então vamos lá. Cerrado. Nesse período havia mastrodontes, tatus gigantes do tamanho de um carro pequeno, que seria um golzinho, um fusquinha. Preguiças gigantes que possuíam tamanhos de elefante e que nem se pendurava em árvores, porque imagina um elefante se pendurando numa árvore, de tão grandes que eram os animais antigamente, que eram caçados por esse povo que precisavam e que pudessem se alimentar. Depois vem um período com muita seca
com muita seca ainda maior. Foi quando os animais de grande porte foram sendo extinguidos, porque não conseguia se adaptar. Esses povos que nós estamos falando eram os nômades. Vocês já sabem o que era povo nômade, né? Um povo que morava em um lugar e em outro, tá? Ou seja, não se fixavam num único lugar. Ora utilizava cavernas como abrigos temporários, ora construía tendas com materiais e coberturas de peles de animais em campos. Esses nômades alimentavam-se da coleta de frutos e da caça de animais. Há indícios de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares feitos com pedra para realizar diversas ações como cortar, raspar e bater, e até mesmo para caçar seu alimento. Fixa isso, para caçar seus alimentos. Agora, olhando essa figura aí que está no seu computador, o que você vê? Um buraco. É realmente um buraco, é um sítio arqueológico. Esse sítio arqueológico, pesquisadores, eles buscam em determinados lugares vestígios de que houve população, houve habitação, houve pessoas nesse local. E é isso que nós vamos estar falando agora na leitura da página 45, tá? Olha aqui outros sítios arqueológicos também, ó. No Brasil, os vestígios mais antigos desses povos estão localizados no sítio arqueológico da Serra da Capivara, na região de São Raimundo Nonato, que fica lá no Piauí. É possível encontrar em cavernas milhares de pinturas rupestres, feitas com tintas obtidas pela mistura de óxido de ferro, cera de ouvido e outras. Acredita-se que essas pinturas rupestres tinha para esse povo um significado mágico e religioso para que a alimentação não faltasse quando saísse para caçar e pescar, pois há predominantemente figuras de animais quadrúpedes. O que é quadrúpedes? 4 patas, tá? Aves, répteis e em menor quantidades, peixes. Pintavam com os dedos e pincéis feitos com fibras e espinhos, para que os traços fossem mais finos. Além desses, há também os homens da Lagoa Santa, cujos vestígios foram encontrados em grutas situadas na Lapa Nova de Maquiné, na região de Lagoa Santa, próximo ao Rio das Velhas, em Minas Gerais. Essas pinturas nos dão preciosas informações de como era a vida cotidiana desses humanos. Espacinho verde. Nos Campos do Sul, há vestígios da existência dos homens de Umbá. Tratava-se de um povo caçador que, inclusive, utilizava a boleadeira, espécie de arma com 2 ou 3 bolas arremessadas por uma tira de couro e que, quando utilizada por uma pessoa hábil, prendia as pernas dos animais e o arco e flecha. Já nas florestas lá do sul, também havia o homem de Humaitá. Era um grupo diferente porque não conhecia o arco e a flecha. Eles alimentavam-se de frutos silvestres e não tinham tanta habilidade como os homens de Umbá e os seus vizinhos. Agora, nessa figura aí que você está olhando no seu visor na sua casa, o que você está observando nessa imagem? O que essa imagem representa?
Se você me disser que ela representa 2 homens caçando, perfeito. Em que locais, em geral, nós podemos encontrar esses desenhos? Se você respondeu nas cavernas, perfeito. Como classificamos, como chamamos essa imagem? Se você respondeu pintura rupestre, parabéns! Você conseguiu pegar muita coisa dessa aula de história. Caso não tenha ficado com um pouco de dúvida, volta no texto, leia novamente e, como atividade, responda a página 46 e 47, tá bem? E 48. Responder 46, 47 e 48. 3 páginas, tá? Segunda-feira que vem, voltamos à nossa aula aqui pela plataforma com a correção dessas 3 páginas e andamos mais um pouquinho, tá? Fiquem com Deus. Uma boa segunda-feira, que o seu dia seja um dia muito abençoado, tá bom? Qualquer coisa, você sabe aonde falar comigo, pelo WhatsApp.